Esse é o sucesso consciente. É o sucesso consciente. Olá, amigos do Clube da Transformação, sejam muito bem-vindos a mais um mini podcast Sucesso Consciente. Hoje aqui estamos gravando na Praia do Campeche, em Florianópolis, dentro de um dos condomínios que fica um dos apartamentos Zen, né? Porque agora eu sou desses agora. O estúdio é onde eu tiver e tenho encontrado estúdios maravilhosos, assim como eu tenho conhecido pessoas maravilhosas na minha vida. E uma delas eu trouxe aqui para vocês conhecerem também, que é a minha querida amiga Tati, que nós temos vários pontos em comum. Primeiro, que você já viu que ela não é muito certa, né? Meio louca também, igual a mim, né? Segundo, ela também está começando uma comunidade, né? Que é a Tribo, né? Assim como eu tenho o Clube da Transformação também, ela está começando essa comunidade. E quando ela começou a me contar, eu falei, gente, mas isso faz todo sentido. A gente precisa falar desse tema, precisamos levar essa mensagem para mais pessoas, para mais empresas, né? E trazer esse tema que é tão importante hoje, que vocês vão conhecer ali tudo aquilo que ela vai trazer hoje também, gente. Então, o que mais nós temos em comum? Ah, e outra, tá em Floripa agora, moro em Floripa. Exatamente. Eu saí de Floripa, tô em São Paulo, mas tô no mundo. Saiu de Floripa, eu vim pra Floripa, mas a gente tá no mundo. Acho que é sobre isso, né? Ah, e outra coisa em comum que a gente tem é isso, é a entrega incondicional, né? Esse viver no fluxo, né? Confiar nos próximos passos da vida. Mas seja muito bem-vinda, minha querida amiga Tati. Obrigada. É recíproco a vinda, né? A entrega incondicional é recíproca, exatamente isso. E Florianópolis, essa maravilhosa, né? A gente tá no Campeche, esse cenário lindo. Como diz você, não tem o que dar errado na vida, né? Só vai, só segue o fluxo, faz a tua parte, né? Coloca esse movimento para quando as oportunidades como essa baterem a porta, você está sempre pronto. É isso aí. Por falar em oportunidade, eu já queria aproveitar e honrar, né? E agradecer nosso querido Rodrigo Biratã Cardoso, né, Rosana Braga e todas as pessoas que fazem parte, nossos colegas, né, que fazem parte aí do nosso Mastermind do Power Mind, que é através do Power Mind que a gente se conheceu. Exatamente, né? isso. Então eu gosto muito de honrar essas conexões, querido. É o nosso... eu tô soquinho ali, ó, dos Power Minds. Exatamente, Power Mind também foi um divisor de águas para mim, a partir de março que eu tive como convidada, e foi justamente, pegando esse gancho, foi justamente no Power Mind, durante uma meditação, que estava tendo no meio de uma palestra da Ju Trevisan, que eu tive esse insight, meio que eu brinco que eu fiz um download ou psicografei, depende da linguagem que cada um quer usar, e ali em meio eu abri os olhos e peguei uma folha de sulfite e comecei a escrever, e ali saiu a tribo, né? Não necessariamente com o nome tribo, que depois foi se transformando, era um pensamento de identidade sem limites, que é justamente trabalhar toda essa abertura, essa diversidade que somos, e ela foi se moldando no seu tempo também, porque eu voltei de lá super animada, super cheia de ideia, e no meio aconteceram vários contratempos, tipo com a família, papai não ficou bom, tive que dar mais atenção. Em junho, quando eu retornei, eu consegui pôr a mão na massa, e foram 2 semanas intensas, sem eu perceber, no flow, no fluxo da vida, literalmente, em que eu produzi todo um ecossistema, né, em que a tribo vem para trazer uma certa segurança, digamos assim, envolta com o coletivo, e uma voz individual, que é para a comunidade LGBTQIA+, né? Então a ideia é não militar, é não confrontar, e pelo contrário, trazer essa seriedade à causa em si, assim como várias causas que a gente tem, né? Aqui na nossa terra, que a gente habita, e cada um veio de uma forma. E aí, justamente por cada um ter vindo de uma forma, acaba gerando divergência, porque cada um acha que uma forma é melhor que a outra, né? Então a gente não está falando de uma comida, que o paladar é diferente do outro, né? A gente está falando de algo muito maior, que é a nossa existência, e aí que entra a nossa entrega incondicional, que é justamente enxergar, né, tudo isso que está acontecendo entre a gente de uma maneira mais fluida e mais consciente, independente de gênero, cor, raça, sexo e assim por diante. Não, e eu acho que essa causa é muito importante, né? E todas as vezes que eu sinto que a gente vai fazer alguma coisa que vai trazer luz, né? Também vem junto vários desafios, né? Como se a gente fosse testado para saber se realmente é aquilo que você quer fazer, e é como se tivesse talvez forças contrárias que não gostariam talvez que isso acontecesse e que vão trabalhar para isso.
Só que por isso que também eu, né, fundei o Clube da Transformação exatamente para ser a comunidade das comunidades de luz, né? Então quem for para trabalhador da luz, que estiver trabalhando para melhorar a frequência do planeta, né, vem que nós vamos trazer essa mensagem juntos, né? A ideia é que a gente possa agregar isso e somar, né? E multiplicar essas forças. Eu acho que é mais até do que somar. Multiplicar essas forças, que eu acho que juntos nós somos bem mais fortes ali e tudo vai fluir, né? E a gente vai se apoiando, porque tem hora que a gente às vezes desanima, né? Você fala assim, será que é para eu fazer isso mesmo? Acontece com você também isso? Então, vou te dizer uma coisa. Eu já trabalhava com mentorias, né, com o coach, trabalhando produtividade, o tal do Produtivitate, que é a metodologia que eu acabei desenvolvendo. E ali eu tinha algumas dúvidas em que área pegar mais, se eu abria mais o leque, eu ficava só nas empresas, palestrando. E aí quando ocorreu esse download aí no dia da meditação da Ju, de lá para cá foi 100% de confiança, entende? 100% de já aconteceu, até de vivenciar essa sensação nos eventos acontecendo, nas conversas com as pessoas, e aí tudo vai acontecendo, né? E foi muito lindo, assim, quando eu voltei, assim, aquela semana de junho que eu comecei a fazer as oportunidades, eu costumo fazer uma meditação que ela fala justamente isso, quando eu faço guiada, ela diz assim, né, que a gente seja iluminado, que a gente está no tempo certo, na hora certa, no momento certo, e que as pessoas, oportunidades, o que for para acontecer, para que isso dê certo, né, se for algo que é para fazer a diferença aí na humanidade como um todo, que isso flua e aconteça. E aí eu entreguei, né? Como foi um chamado, não foi uma escolha, eu entreguei e permiti que as coisas fossem se desenrolando. E realmente apareceram as pessoas, as oportunidades, o evento, aí o Power Mind para me assessorar nessa parte mais business, né? Porque de uma maneira ou de outra, para chegar até as pessoas, né, Tocha, a gente precisa de instrumentos que viabilizem essa mensagem chegar até vocês, como a gente está fazendo agora, através de um podcast. Sim. Então a gente está trocando ideia, conversando, nesse dinamismo, pode fazer sentido para você algo que eu estou falando, ou Tocha, aí você começa a seguir na rede social, vai vendo, faz sentido, que é um amigo, que é outro amigo, e é assim que vai. Esse é o sucesso para a gente, né? O sucesso consciente, que é justamente a gente conseguir trazer uma consciência para as pessoas de que o mundo é vasto mundo. Se não me chamasse Raimundo, seria só uma rima, né? E não realmente o que a gente está aqui na Terra para ser. Citou Carlos Drummond de Andrade, né? Por sinal, eu tenho um livro de poesias escrito aí com 17 anos que eu fiz, então sou amante aí da poesia também. Mas eu acho que o sucesso é sobre isso, sabe? Essa construção de que a gente está caminhando em trazer várias comunidades, o passo a passo. Aí você reúne por afinidades, né? Porque é natural ter a tribo que gosta mais de música eletrônica, que gosta mais de sertanejo, e tá tudo bem. A questão é, elas não precisam conflitar e dizer que essa é melhor que a outra. Então existe a tribo dos heterossexuais, existe a tribo do LGBT, mas nenhuma é melhor que a outra. E não tem um posicionamento, e sim unir toda essa energia de uma maneira homogênea. E mesmo assim vai ter as tribos, né? Que é natural, mas aí é similaridade, é paladar, é maneira de viver, mas que cada um entenda que é sobre a humanidade, né? E não sobre só a sua tribo, que é muito do que você traz aí no teu podcast e na tua filosofia de vida. E como é que você associa o sucesso consciente a uma comunidade, por exemplo? Como é que você acha que fazer parte de uma comunidade ajuda a pessoa a manifestar o sucesso consciente? Porque quando você está num grupo de pessoas, não é mais só na tua cabeça que está aquela ideia. Até porque quando faz terapia, não sei, né, o pessoal que está escutando aqui, ou até você, Tocha, quando a gente faz terapia e fala para alguém, a gente valida mentalmente, né? O ouvidinho é o que está mais perto da nossa boca. E quando você valida, você se sente mais forte. E aí quando você tem pessoas ao lado para validar, fica melhor ainda. Só que a gente tem um diferencial da comunidade, que eu só consigo validar certas coisas com quem também é da comunidade mesmo. Então um grande empresário, por exemplo, que é bilionário, para ele validar algum business gigante, é muito legal que ele tenha uma pessoa com histórico bilionário, porque aí ele consegue trazer essa validação do negócio ali, que já está em outro andar, digamos assim, por mais que ele troque ideia com alguém iniciante.
que vai inspirar mais a pessoa, mas traz uma visão mais homogênea da onde ele já está para partir dali. E a galera da comunidade, o que acontece? Eu chamo comunidade para abranger todas as letras que existem aí. A galera da comunidade, quando eu quero falar algo que entenda do mercado de trabalho ou que entenda de um relacionamento, é um relacionamento que é um pouquinho diferente, até porque tem toda uma questão de público, de onde você vai, do coletivo, de se sentir seguro, que é algo que o pessoal hétero não tem essa preocupação. Eu vou sair no lugar, não me sinto seguro, porque vão me olhar e vão me julgar, e né, podem até vir para cima de mim, o que né, pode acontecer que o pessoal fica apreensivo, as meninas, principalmente os meninos também, né, quando estão andando na rua e de mão dada. E aí é justamente trazer essa pegada, assim, sabe? Essa comunicação com quem é um igual, mesmo sendo seres humanos iguais, traz uma validação. Assim como eu, quando montei a tribo e o ecossistema, marquei mais de 20 reuniões com o pessoal da comunidade. Perguntei, eu estou viajando? Esse chamado foi assim aleatório, não é para agora, é para um futuro muito além? Ou é isso mesmo? Você sente essa dor, faz sentido trabalhar dessa maneira para que fique mais leve a tua vida, para que você entregue mais. E aí que eu fui percebendo que é possível, que é sobre isso, que é esse é o caminho. E durante né, a caminhada vão ter outras ramificações, como eu estava conversando com você antes do podcast, né? Pode começar de um jeito, abrir a porta para um lado, para o outro e assim por diante. A gente vai seguir como a gente é chamado na vida para criar nossas missões, né? Inclusive você criou aí tipo um produto de entrada agora também, né? Parece. Exatamente. A gente está falando um pouco sobre o amor em público, foi uma das principais dores que o pessoal me relatou nas entrevistas, que é quando sai e não consegue demonstrar afeto, ou pegar na mão, ou chegar mais perto, ou até dar um beijo, algo assim, porque há um julgamento, assim, dependendo do lugar que você está, até considero Floripa um lugar abençoado, porque eu vejo o pessoal muito mais liberto, né, cada um cuidando da sua vida e sendo feliz no que lhe condiz, né, cada um tendo mais autorresponsabilidade, e isso faz com que o dia se torne melhor, assim, né, e aí o projeto que é Amar em Público, né, o seu amor em público, é justamente trazer essa validação para a galera. Eu sofro com isso, você também sofre, tá? Como que a gente pode fazer isso? Ficar brabo com o outro? Ficar com raiva do outro, né? Tudo pode acontecer, ódio, aí pode gerar vias de fato, briga e assim por diante, tudo pode acontecer disso aqui. Ontem eu tive um relato de uma moça que está me ajudando numa área da tribo, que ela falou, cara, me chamaram para tocar num lugar, daí eu falei que ia levar minha esposa, o cara desbaratinou eu e falou que não tinha mais horário. Então os negócios assim que a gente tão recente e magoa. Mas aí eu conversei com ela e falei assim, aí é questão da tua entrega, do teu fluxo, né? Entender que é sobre você, não sobre ele, né? Então é sobre o que é novo para a pessoa, o que é indiferente na cultura, na bagagem que ele tem, e o que é tão simples dentro da gente, que é o amor. Então o negócio é continuar irradiando, não sair dessa frequência e se apegar na dor ou se apegar na dor do outro, né? Que às vezes ele está refletindo em você, e muitas vezes não é nenhum preconceito gigante, mas que ele está perdido naquele dia, ou está de mau humor, ou alguém falou no ouvido dele que não pode, aí criou, ele construiu um universo paralelo, porque nós somos seres divinos, né? Então a gente nasce com generosidade, com bondade, com um brilho surreal, assim, para fazer milagres, que eu costumo comentar, né? Por termos essa centelha divina, e aí a gente é deturpado por costumes, culturas, pela ambiência principalmente. Então muito depende de onde a pessoa está caminhando. Mesmo assim não tira a autorresponsabilidade dela, né? Que ela é responsável por esse conhecimento, por essa abrangência, por se abrir, né? A interpretar, buscar a interpretação não só por alguém que fala, ou só pela rede, e sim buscar essa abertura para que o amor em público seja mais tranquilo. Mas depende da gente soltar, sabe, Tocho? Sim. Eu acho que é muito sobre isso, por isso que eu tenho uma qualidade de vida, eu sinto muito gostosa, assim, há muito tempo. E é isso que aí fez com que eu pensasse também nisso, que muita gente admira isso, admira meu casamento, diz assim, cara, vocês são muito tranquilas, duas pessoas, por exemplo, de sucesso, que se dão bem, né? A gente planeja ter filhos daqui a 1 ano, já está tudo encaminhado, então tudo fluindo. E daí a pessoa pensa, tá, por que não comigo? Por que tanta gente me julga? Por que eu recebo tanto olhar?
E aí você vai começando a ver que é você que está olhando para eles. Sim. E aí você está assumindo a mesma posição na pessoa. Sim. Então é sobre você, trabalhar em você. Você, né, quando a gente muda, o mundo muda. É frase de para-choque de caminhão. Né? Então quando a gente muda a nossa perspectiva, muda o nosso olhar como um todo. Então é validar uma dor, trazer uma conversa ativa e consciente para a pessoa, de autorresponsabilidade, trabalhar ela, né, a cura dela, para que ela tenha uma vida com qualidade de vida, né? Para que tenha mais fluidez, não durma triste, não tenha um dia a dia azedo, como diz, porque às vezes até dentro do próprio seio da família ela sofre com isso. Então é encontrar esse aconchego com ela mesma, na solitude dela, com o ser divino dela, que é isso que a gente está aqui na Terra para viver, é fazer esse encontro, não é por acaso, né? Você está ali para trabalhar justamente aquilo ali que te magoa, que te judia, que é aquilo que vai te diferenciar da continuidade na Terra e da nossa vida eterna. Maravilhoso, minha amiga. E quando você começou a me compartilhar tudo isso, falei, gente, mas isso serve para todo mundo, né? Porque as pessoas, o ser humano tem a mania de achar que tudo aquilo que é diferente é errado. Né? E você comentando, nossa, faz todo sentido, porque eu acho que a nossa frequência atrai o que a gente recebe. Né? Por exemplo, eu quando ia aqui em Floripa, eu posso parar ali, abraçar uma árvore ali, é tranquilo, entendeu? É normal ali, a pessoa tá na praia dançando, só com fone ali, tudo, ninguém vai falar nada. Exatamente. Agora, por exemplo, quando eu ia para São Paulo, eu às vezes estava no Parque do Ibirapuera ali, aí eu abraçava uma árvore e eu ficava olhando, né, para ver se não tinha ninguém olhando. E aí sempre tinha alguém olhando, entendeu? Aí agora que eu desencanei, agora ninguém mais olha. Eu vou lá, abraço minhas árvores, danço também, faço minha meditação. Ou seja, eu acredito que muitas vezes, né, o julgamento e o preconceito muitas vezes está na própria cabeça de quem acha que está sofrendo com aquilo também, né? Exatamente isso. E aí é trazer essa visão. Só que o que acontece, Tocho, quando a gente traz essa visão que é sobre a gente? Gera revolta. Claro. Porque aí você não tem quem culpar por isso. Então o que a gente está tentando trazer nessa pegada de seriedade, não confronto e não política e acaba até virando violência e tal, o tema, né, quando se fala sobre, todo mundo acha que vai chegar militando com a bandeira e cartaz, né, que vocês têm que me aceitar, né, é justamente essa pegada. Então é isso que a gente tem que voltar, pessoal, viver solto, porque tá dentro da nossa cabecinha aqui esse pensamento, e realmente eu não vejo as pessoas olhar, por isso que quando eu marquei essas 20 reuniões ali que eu falei, que a maior parte falou sobre isso, eu fiquei pensando assim, cara, mas eu não vejo tudo isso, então por isso que eu tenho que conversar e entender. Aí se eu for agora começar a parar para olhar, eu vou ver, que nem quando a gente quer comprar um carro, do nada a gente nunca vê quase aquele carro, se escolheu é memória seletiva, você começa a enxergar pessoas te olhando e isso vai aumentando, e aí você ativa um gatilho, teu Sanskar, que eu estava te falando, né? Você pega um gatilho de lá que já existiu essa dor e ela vai ficando maior, até depressão profunda, suicídio, tudo que a gente vê por aí. Então é sobre você, não se vitimizar, se autorresponsabilizar e trabalhar em você. Você não tem controle sobre o outro, é só sobre você. Né? Mal é mal ainda, né? Tem umas horas que é mal, nem o cachorrinho a gente controla. Perfeito. Né? Eles fogem, você quer que eles venham e eles, né? Por mais que você ache que ele é domesticado, que ele é adestrado, que seja, é difícil. Então, A Alma Indomável, que é o livro do Michael Singer, que é o primeiro livro que eu cito muito, dele é justamente sobre isso. Então, olha o nome, Alma Indomável. É justamente você entender que a tua alma, né, ela é indomável, mas é justamente no indomável que a gente se liberta. É cantando em público, é dançando. Eu já vi o Tocho abraçando a árvore, viu? Tu já viu? Onde já foi, vi lá no Power Mind, nesse evento que foi em Amparo. Uma delícia, só de ver, você veja como um olhar, só de ver veio pra mim. Entendeu? Veio pra mim, por que estava abraçando a árvore? Porque tem algo bom, então tem uma troca de energia. E quando eu cheguei perto, energia. Então, quando você está fazendo algo bom ou algo ruim, tem troca de energia. Aí você tem que optar por qual você quer. Entendeu? Não quer dizer que eu vou jogar para baixo do tapete tudo que é ruim, né? Mas que eu vou filtrar através da minha cabecinha, né? Que não é a cabecinha que eu digo cérebro, através do que a gente tem na mente, para onde a gente quer ir, que caminho a gente quer seguir. A gente sempre tem escolha. E nunca é um dilema, né? Sou bom, sou ruim. Você pode buscar teu caminho do meio, teu equilíbrio. Gente, acredito demais nisso. É, e por isso que eu me conectei com você, Tati, porque acredito que a gente tem várias coisas em comuns,
né, e propósito, né, para poder seguir, né, fazer uma comunidade, criar um ecossistema com propósito não é uma tarefa tão simples, né, mas o que me veio aqui foi exatamente o seguinte, da gente transformar revolta em propósito, né, revolta em ações conscientes. Eu tenho um amigo, se você não conhece ele, eu vou te apresentar, que ele mora aqui em Floripa, que é o Anderson, fundador da Vida Veg, e ele, né, sempre foi vegano, né, ele transformou e defendia muito essa causa, e ele mesmo fala que ele ia para rodeio, ficar lá na porta do rodeio também, militando, protestando, mas aí chegou uma hora que ele viu que aquilo ali não era suficiente, que ele não ia conseguir vencer, né, daquela maneira. E aí o que ele fez? Ele começou a construir uma empresa com propósito que se transformou no maior laticínio vegano do Brasil. Pontual, né? Com produtos maravilhosos. E hoje ele ajuda muito mais gente, né, dessa maneira, do que fazendo protesto. Ele viabilizou do que o cartaz. Porque o que acontece? Né, eu já, por um tempo, eu fiquei vegetariana, foi bem surreal, assim, e umas dificuldades, né, além da minha autorresponsabilidade, mas na época que eu dava, é que era muito difícil encontrar os produtos, porque já faz um tempinho, né? Eu tenho 21, mas já faz tempo. Então eu já tenho uma idade ali, então eu não encontrava essa diversidade, ainda mais que eu morava em cidade menor. Aqui em Floripa você tropeça, tem um restaurante vegano, vegetariano, então você torna mais acessível, que nem pro cadeirante, ter mais passagem, ele vai em mais lugar. Então quando você dá acessibilidade a algo, faz com que isso intensifique o consumo, a procura e assim por diante. Então quando ele estava no rodeio, a pessoa podia até se sensibilizar, mas como é que ela vai ter um plano de ação dali? Super, né? Eu já assisti os documentários, aí eu super me sensibilizei e entrei em ação. Só que você vai em ação por um tempo e aí você fica batendo de frente. Então, às vezes tem o propósito. Até quando você falou sobre trocar a revolta por propósito, né? Eu acho que transformar a revolta em propósito. Então, acho que é transformar a revolta em consciência, sabe? Perfeito. Porque acho que o propósito é algo que a gente quer deixar como legado, mas a consciência é o que começa por nós, para daí a gente deixar o legado. Então ele, né, ele tinha um propósito e ele teve consciência dessa necessidade e aí construiu um legado, né? Então é muito interessante quando a gente consegue viabilizar. E é lindo, né? E é lindo porque é muito difícil para ele ter saído de lá, porque é algo que machuca, deixar de fazer e se sentir frustrado com aquilo, mas é sempre nas maiores adversidades que a gente encontra as maiores oportunidades. É, né? Isso, e hoje ele está potencializando isso ainda, né, porque ele faz parte do conselho ainda da Vida Veg, mas hoje ele escreveu um livro que chama Negócio com Propósito, Impacto e Lucro Lado a Lado, acho que é isso, que é um maravilhoso esse título. Só o título já... Né? E hoje ele ajuda empreendedores, principalmente veganos, a prosperarem, né? Através de gestão consciente e tudo mais. E o que eu comentei também são das ações conscientes, né? Porque não adianta nada para mim também você resolver uma inconsciência com outra inconsciência, né? Ou seja, isso é o que eu vejo muitas vezes, né? As pessoas polarizarem, né? E entrarem num processo ali que ele é infinito, ele não vai levar a lugar nenhum, né? Então por isso é que eu acho que todos nós temos realmente o poder de escolher. Temos. E para isso a gente precisa ter consciência, né? Exatamente. E como que você tem consciência? Respirando. Por isso é que eu falo tanto, respira. Vai lá, abraça uma árvore, entendeu? Coloca o pé na areia, o pé na grama, né? Se a gente está aqui na praia, é maravilhoso, mais fácil. Você já percebeu que toda postagem do Instagram tem escrito assim, tô com alguma dor, daí tem assim, Omar cura, tô com um problema não sei o que, Omar cura. Tudo, a galera vem pra praia, você vê a galera caminhando na praia que tá meio que descarregando. Sim. Então, se você não tem o mar, você tem a terra. E nós somos conectados com a terra, né? Somos total conectados. E a galera fica... É que não é o teu público, né? Mas a galera acha engraçado e acha que é um negócio místico e tal, de você ficar nessa ideia, de pisar na terra. Muita gente tira a onda, né, disso, mas quando ela se abre, é a mesma história da bandeira, né, você abraçando a árvore e tal, a mesma história do veg ali, né, agora quando você começa a praticar, você começa a ver o benefício, então quem começa a consumir a comida vegetariana, vegana ali, começa a ver o benefício, né, tua pele muda, o teu cheiro do teu corpo muda, várias coisas vão acontecendo, e a gente, como esses serzinhos aqui, né, que a gente quer criar, a gente vai oportunizando instrumentos, né, viabilizando que aconteçam, né? Então a tribo,
o podcast, as ações que o Sucesso Consciente traz, é justamente a gente conseguir viabilizar com que pessoas que pensam igual a gente se unam. Sim. Que aí forma a tribo, mas não que elas se unam para conflitar. Exatamente isso, embandeirar. Não adianta embandeirar, a gente já deu. Né? E outra coisa, não necessariamente, eu acredito que, e esse é o meu papel com o Clube da Transformação, integrar essas tribos, né? Porque não necessariamente você precisa ser só daquela tribo e fazer parte só daquilo e estar fechado naquilo. Né? Então, por exemplo, eu não sou vegano, mas eu convivo com muitos veganos, mas a minha alimentação é baseada em planta. Né? Então eu sou, sei lá, 80% vegano, talvez, entendeu? Mas tá tudo bem, e tá tudo certo. Né? Então, eu sou muito grata, mas me inspiro muito nisso também, né? Por exemplo, eu sou heterossexual, não sou homossexual, mas eu defendo essa bandeira. Eu falo, não faz sentido, né? Ter preconceito, não faz sentido. As empresas hoje, né? Tem, igual você falou, não vou contratar essa pessoa porque ela é diferente, né? Ela é assim. Não faz sentido, né? Se a gente está falando hoje de inovação, de diversidade, a gente precisa ter diversidade. Exatamente. E hoje, cada vez mais, eu vejo empresas que estão proporcionando um ambiente de diversidade verdadeiro. Não é para cumprir uma norma, não é para cumprir uma lei, né? E eu fico feliz quando eu vejo isso, né? As pessoas olharem para isso de um jeito diferente. Isso me lembrou, Tati, uma vez me convidaram para fazer uma palestra numa convenção de pós-vendas da General Motors. E aí me pediram para falar sobre criatividade. E aí, beleza, aí o pessoal tá lá, aí começaram a me pedir, onde é que estavam meus PowerPoints? Falei, cadê seu PowerPoint, que já falta 20 dias aí para a palestra, tudo? Eu falei, olha, eu não sei nem se eu vou usar PowerPoint. Não, mas é mesmo? Mas a palestra sua não tá pronta? Eu falei, não, eu vou falar sobre criatividade, eu criei uma palestra nova, inclusive eu tô fazendo uma pesquisa sobre criatividade, e eu tô no meio dessa pesquisa, então não tem como. Bom, aí depois começaram a me cobrar lá meus slides, eu falei, gente, eu não sei nem se eu vou usar slide, então fica tranquilo. Aí foram reduzindo até meu tempo, né? Falei, não tem problema, pode reduzir o tempo. E aí, bom, me deram lá 20 minutos, Uau. E aí, maravilhoso, mas olha só que interessante. Aí eu fiz uma pesquisa e eu entrevistei 4 pessoas. Uma senhora de 86 anos, um hippie, um palhaço e uma criança de 8 anos. E eu perguntava para eles, o que significa criatividade para você, como é que é, e o que você sugeriria para um executivo da General Motors para ele ser criativo? E aí tiveram várias respostas interessantes, e uma delas foi maravilhosa. O hippie, né, que vendia artesanato ali na rua, ele falou o seguinte, não, esses caras não são criativos, muito fácil. O cara que trabalha na GM não é criativo, muitas vezes, um executivo de uma grande empresa, porque normalmente eles almoçam nos mesmos lugares, com as mesmas pessoas, todos os dias, para falar dos mesmos assuntos. Aí fica difícil ser criativo, meu amigo. Ele falou, eu não sei nem com quem que eu vou almoçar, quem que eu vou encontrar. E aí eu tô sempre ali, né, criando novas possibilidades. E uma outra coisa que me veio agora é a importância do ócio criativo também, né? De você ter momentos de pausa, momentos de respirar, né, momentos para dar vazão para isso. Então eu fiz todo esse preâmbulo aqui para te perguntar sobre isso, Tati. Como é que você vê, né, e como é que a tribo vai ajudar também as empresas? Porque eu vejo hoje que é um desafio para as empresas ainda trabalhar com esse tema da diversidade, né? Para a empresa ver, eu tenho que pensar como é que eu vou entrar dentro dela, para que eu possa ser ouvida, para que eu ouça os outros, né? Para mim entrar, eu tenho que deixar, obviamente, muito claro que eu não quero militar e nem confrontar. Porque aí eu conversei com vários empresários que eu conheço, a gente tem também nesse contato através do Power Mind, e quando você fala nisso, dá aquela azia na galera, sabe? Que acho que você vai lá fazer fervo, que nem sindicalizar, né? Que a galera já piram. Então, eu deixar claro que a tua ideia não é embandeirar, não é agitar o pagode, como a gente diz pra lá, não é criar uma causa em que coloque um contra o outro, ou eles contra a gestão, ou que queira impor políticas lá dentro. A ideia é trazer consciência, né? Todo mundo que está lá e a liderança. E é justamente a consciência para quem é da comunidade, que é sobre ele. Porque senão tem muita galera que está num papel mais de mártir, mais de vitimismo,
Entende? Nós temos vários pedaços, né? A galera que realmente é vítima, mas a gente tem também a galera que se coloca num vitimismo de ter outro tratamento por ser LGBT. Então você está literalmente aplicando que você quer igualdade, mas você quer um tratamento diferenciado porque você é LGBT, entendeu? Então é essa consciência, mais uma vez, é consciência. E amém, né? A gente está tendo muitos empresários que estão tendo essa consciência, tendo essa abertura, porque o mundo está caminhando, né? A IA está gigante já, eu acho que a própria IA deve trazer conceitos com certeza amplos sobre isso, porque não é nem futuro, já é atual, né? Essa abordagem. E puxando um gancho que você falou dessa criatividade através do ócio, né? Eu como criadora do método Produtivitate, eu também tive muito tempo ali que eu tinha que estar produzindo, aí pensei na tribo, nossa, eu tinha que estar fazendo isso e aquilo. E galera, existe a produtividade saudável, existe a empresa saudável, existe toda uma pegada que vai fazer diferença na tua criatividade, no que você vai construir, como você vai trabalhar. Então é trazer dentro da empresa vários conceitos, né, que diferencia o ócio da preguiça, né, a produtividade insana da produtividade sustentável. Cada detalhe dentro da empresa, numa palestra, que, por exemplo, eu estou chamando de Cultura que Conecta, né, que traz a conexão entre diversidade, né, justamente trazendo a diversidade, mas não focando a diversidade só na galera LGBT, é na diversidade do ser. Sim. Somos diversos, todos diversos, os líderes são diversos, e às vezes essa disparidade acaba prejudicando a produtividade. Então, no final das contas, todo mundo quer ser produtivo, quer ter uma vida produtiva, quer conseguir ir para a academia, quer conseguir se alimentar bem, quer conseguir ter um bom emprego. Então, no final das contas, tanto a tribo quanto qualquer parte da população, né, do Clube da Transformação, quer ser produtivo também, mas só vai ser produtivo se estiver consciente e estiver em paz. Né? Não significa que vai estar todo o tempo em paz, mas entender que quando não está em paz ou quando tem um problema é sentar e respirar. E eu quero aproveitar o gancho para dar um exemplo de uma amiga nova nossa aqui que a gente treina. Ela chamou a gente para ir na casa dela, que ela tem uma filhinha pequena, para a gente já ir treinando, eu e minha esposa. E aí a gente chegou lá, ela estava muito ativa, muito agitada, daí a mamãe dela olhou para ela, olhou, Clara, como é que é? Aí ela, a pequenininha, bem assim, tem um ano e 3 meses, Tocho. E daí ela estava agitada, uma hora a mãe dela só passou por ela, olhou, ela... Então, se você traz essa consciência na formação, eu acredito muito que tudo começa nessa base, né? Você traz essa consciência, olha de novo, né? Essa consciência que tem consciência, desde a criançada, faz com que não fique diferente e não crie essa diversidade. Então, nas empresas é isso, chegar a comunicar lá, porque eles são pais e mães. Então, se eles entendem que o colega do trabalho, isso e aquilo, porque eles nunca querem pensar, e se fosse meu filho? Entendeu? Então, é trazer essa consciência, né? Eu estou montando um e-book para pais e familiares de pessoas LGBT, que no final do e-book vai ter um QR Code para escanear, para que as mães de outras pessoas que estão contando para elas que são gay, que são lésbicas e assim por diante, porque elas não tenham esse choque. Por que comigo? O que eu fiz de errado? Né? Então, trazer essa consciência para eles, né? Do quanto o filho dele é lindo e continua sendo lindo, mais maravilhoso ainda, em que essa conexão até aumenta, porque quando você dá voz para o que você sente, você não fica com medo de contar quem você é, você brilha mais, né? É um negócio muito mais gigante, assim, porque daí você solta. Eu mesmo era mais bloqueada, assim, parece que você carrega alguma coisa, porque todo dia você está vestindo uma roupa, né? Então, eu trabalhava no fórum, né? Tenho a advocacia, trabalhei muito com a advocacia, vendi os escritórios, mas ainda tenho OAB, mas eu sofri bastante com isso. Todo comentário dentro do fórum que eu tinha beijado uma menina, né? Então, você passava no corredor, era... Né, não tinha o dedinho, mas era a guria ali, né? Aí já rolava, mas eu não ficava, tipo, chateada, eu acho, magoada, assim. Eu ficava mais encabulada, acho que gente do interior, assim, sabe? E não assumia, porque eu achava que não era nem que era fase, era só que tipo, nada a ver, aconteceu, assim, porque daí eu continuava namorando os meninos e tal. Então, é muito legal trazer no trabalho isso, sabe? Porque teria sido diferente, por exemplo, a minha construção lá também, do que foi deturpado, né, comigo, digamos assim, do que eu estava vivendo, descobrindo. Tipo, ser super faceira que você está descobrindo e ao mesmo tempo é um mago gelado, tipo, pode ser um negócio que era melhor não descobrir, né? Que não é normal. E aí, se o pessoal tivesse mais essa bagagem, né?
desde pequeno ali ia ser tudo natural, ninguém ia parar para olhar se beijou ou deixou de beijar. Mas eu ia te perguntar exatamente isso. Você já passou algumas dicas, né? Para quem às vezes sofre o preconceito, mas e para quem tá olhando ali um amor sendo manifestado em público, que dica você daria? Eu dou a dica de uma palavra, sempre quando vê, neutralidade, porque a gente não quer tratamento diferencial, entende? A palavra é neutralidade, até gravei um vídeo que vai pro ar falando justamente isso. Você, né, que convive, que vê, a gente só quer neutralidade. Eu quero chegar a comprar um imóvel e quando o corretor for me mostrar o imóvel, ele não diga assim para mim: ah, aqui tem bastante gente já igual a vocês. Ou seja, ele tá tadinho, né? Mas é por... não é nem tipo uma mistura de uma certa ignorância sobre isso, mas também não posso dizer só o tadinho, porque ele tem que ter autorresponsabilidade e consciência, estudar sobre o público dele, claro, né? Aí o que eu gostaria de chegar num lugar, num imóvel, tô lá na construtora, vou ver a planta, como aconteceu comigo e com a Jéssica quando a gente foi comprar um imóvel lá em Ponta Grossa. Aqui é lindo para vocês terem filhos, para vocês construírem a família, mas em momento nenhum ela falou: para vocês que são assim, ou desse tipo de pessoas, tem mais pessoas assim aqui, sabe? Ela só fluiu como se fosse mostrar pro casal: aqui é muito legal, tem quadra de basquete, eles vão gostar, tem parquinho, olha que legal para vocês soltar as crianças aqui. Vocês querem ter filhos? Ela ainda brincou: querem ter filhos ou nem querem? Né? Eu já brinquei: não, a gente quer ter uns ranhentinhos e tal, um sarro. E aí isso fluiu. Então a dica, pessoal, principalmente aí para quem tá ouvindo, né, ficou claro assim que eu não quero militar, é sim agir com neutralidade, não buscar, e pelo contrário, se você vê alguém que não está agindo com neutralidade e tiver a oportunidade dos teus colegas, é justamente trabalhar essa leveza. Gente, né, tá tudo bem, porque cada um só quer viver sua vida, cada um só quer ser feliz, e ser feliz é abrangente. Então eu posso ser feliz nos meus negócios, ter sucesso, eu posso ser feliz dentro da minha família e no meu relacionamento, mas aí na vida pública e social eu não sou feliz, entendeu? E aí isso pode ser transformado pelo coletivo daí, porque eu me senti mais segura onde eu vou me expor. Então dependendo do lugar, se eu entrasse, sei lá, quiçá, né? Porque eu conversei com uma guria que é lá, sobrinha da Lúcia Câmara, que teve aqui, que ela mora lá em Goiânia, e é um pessoal que é muito homem lá, que é muita terra, muita agricultura, e elas são uma dupla de meninas cantoras que são na comunidade. E aí eu fui falar com elas sobre a tribo e falei até da gente construir um evento lá. Ela falou: nossa, aqui é pancada, porque os homens que são bem... eu digo assim, bem homens, que são mais chucrão, assim, né, tipo, de rodeio mesmo, que é homarada, assim, mais bruta, mais Shrek, né, eles geralmente são mais fechadão, eles não veem muito essas coisas, então gera um olhar, dá um medo na gente, né, porque eles são uns cara grandes ali, né, e tal, então a gente fica mais apreensivo, assim, e tal. Então tem ambientes que a gente tem que segurar a onda. Sim. Entendi? Não tô dizendo, gente, que tem que sair, ficar se agarrando, isso não é bonito nem pro casal gay, nem pro casal hétero, né? É deselegante a palavra, né? Mas já teve situações conhecidas estarem no barzinho e o pessoal ir lá, o dono do bar, ir lá e falar para dar uma segurada. E do lado tava outra turma se comendo e não tinha problema, entendeu? Então você vê, Tocha, assim, eu via as coisas assim, só que eu não mergulhava nessa dor, assim, sabe? Eu já tinha uma certa consciência disso, mas eu via o quanto perturbava. Isso faz com que às vezes a pessoa procure drogas, procure bebida. Lá no início, assim, que eu descobri, eu bebia mais para me soltar, né? Porque daí você não fica com vergonha. Então, você veja, o índice de suicídio é altíssimo, né? Então, é tentar buscar essa consciência para cada um, que a gente tenha um pouquinho de responsabilidade, né? Sobre o outro, e a gente pode ajudar e somar nessa comunidade, né? A Lúcia Helena Galvão, junto com o Rossandro, em um podcast, falaram o seguinte, que a gente tem que entender que existem várias tribos, mas que a gente não precisa conflitar entre elas. E que ela sonha em um dia que a humanidade entenda que ela tem que lutar pela humanidade e não só pela sua tribo, né? E que se for, por exemplo, o Rosando falou, vai cair um meteoro na Terra. Não tem. Se você é gay, se você é preto, se você é branco, se você... não existe. Não tem. Se você é travesti, o que for, o meteoro vai cair em todo mundo. E aí todo mundo vai lutar pela humanidade, né?
Então é um exemplo esdrúxulo, digamos assim, né? Mas só para trazer assim essa interpretação. Então é sobre isso. Quem encontrar ou ver e ainda, né, não sabe direito como lidar, até porque são várias letras, né? Cada dia mais a gente se descobre de uma maneira diferente, mais pessoas vão se soltando e construindo a sua identidade, aí vai se tornando mais difícil, inclusive para a gente, né? Eu também estou no processo de transformação e compreender o que significa cada letra que está lá. Qual é a identidade de cada um? Para mim também é difícil, entende? Mas para mim também é difícil conhecer várias pessoas que eu conheço que também têm identidades diversas, entende? Então é natural, é cultural, é fisiológico e é de outra vida, né? Já vem para você vivenciar, para você ver, e eu costumo me orgulhar bastante assim disso, porque parece que eu tenho uma visão mais ampla assim do todo, né? Por transitar em todo esse meio. Então acaba que eu consigo olhar com outros olhos para todas as outras diversidades que tem na Terra, não só a galera LGBT. Neutralidade, eu acho que essa é a palavra mágica aí que né? você trouxe, que serve para tudo, né? Na vida eu acredito que quanto mais a gente se volta para isso, para essa neutralidade, eu acredito que é um ambiente que a gente expande a consciência, né? Que está mais consciente. Isso vale para tudo, como eu falei, né? Às vezes a gente está alegre demais, você vai para euforia, né? Se você está triste demais, você pode ficar deprimido, né? Então, se você está na neutralidade, ok, tá bom, tô feliz, tô bem, vou desfrutar dessa alegria, mas eu vou voltar para o meu centro, né? Como que eu volto para o meu centro? E eu acredito, Tati, que qualquer pessoa na vida que se incomode ou se irrita com qualquer coisa que seja, que está no outro, que está no que o outro está fazendo, né? Sobre si, né? É sobre ela mesma e ela tem que olhar para ela. Primeiro, por que isso está mexendo comigo? Por que isso me irrita? Segundo, será que eu não faço o mesmo de um jeito diferente? Né? E será que eu não manifesto isso diferente? E outra, por que aquilo ali está me incomodando, né? O que aquilo ali ativa em mim? Né? Então, por exemplo, me irrita quando eu estou no restaurante e a pessoa está ali e coloca um vídeo alto, né? Sei como. Não faz sentido aquilo ali para mim. Aí outro dia eu olhei e falei, não, calma aí. Ao invés de me irritar, deixa eu olhar para mim. Primeiro, por que isso me irrita? Aí eu via que não era sempre que me irritava. Que às vezes na hora que eu tava mal com alguma outra coisa, eu me irritava. Então era sobre mim. Segunda coisa que eu vi, eu fazia isso às vezes. Talvez eu não fazia tão alto, mas às vezes no avião, por exemplo, eu escutava um áudio, tava ali, e eu achava que eu tava no meu direito. Sempre, né? Sempre né? mais. Então acho que a dica que talvez eu possa trazer também é isso. Todas as vezes que alguma coisa te incomodar ou te irritar, você olhar para você, né? Peraí, investigar você mesmo. E aí, quando você trabalha o autoconhecimento, você expande a consciência, você vai conseguir chegar nesse campo aí da neutralidade e tomar melhores decisões, né? E respirar e tudo mais de um outro lugar. Sim. Inclusive, quero trazer uma dica. Como Vamos lá, minha querida. Esses 3 livros aqui, ó, trouxeram para mim uma entrega muito incondicional sobre o que eu estou vivendo, né, experienciando. Então, muito do que a gente está falando aqui, os livros te trazem ferramentas, as meditações te trazem ferramentas, as tuas orações te trazem ferramentas, a busca traz ferramentas para a gente viver, né? Quando a gente, sei lá, descascava uma batata antes, dava um trabalho. Daí depois tem umas facas mais afiadas, agora tem um outro instrumento. Então quanto mais você vai vendo, estudando, hoje em dia com a internet você vai aprendendo várias novas ferramentas. Então é buscar conhecimento, né? E o conhecimento não vem só fora do livro, é interiorizar o que ele está dizendo, né? Praticar o que ele está dizendo, né? Grifar mesmo, rabiscar ali o que está dizendo e aí sim trocar ideia com alguém, que foi o que a gente estava fazendo no evento que a gente estava. A gente começou a trocar ideias sobre a entrega incondicional, sobre o livro, né? Sobre esse autor, né? Que é o Michael Singer. Ele era um hippie, né? Que a gente fala um pouquinho do Michael Singer para a pessoa conhecer. O Michael Singer atualmente, né? Ele é um bilionário no mercado de softwares, mas ele começou trabalhando, ele é economista, se não me falha a memória, contador, e ele era incomodado com os pensamentos, muitos pensamentos na cabeça. Por exemplo, eu estou conversando com você, mas também tem outros pensamentos vagando em mim. E ele queria tentar entender como calar essa voz de dentro dele, que ele passava
enquanto a pessoa estava falando, ele já estava pensando na resposta, ele queria entender tudo isso. E aí ele começou a ler um pouco sobre yoga, sobre yoganda, umas coisas. E naquela época, né, pensa, ele atualmente deve ter aí uns 70 anos mais ou menos. Então naquela época, pensa, ele está nesse pré-questionamento. Então esse ser, ele veio ali com essa missão, entende? De abraçar, entender e ensinar tanta gente como ele tem ensinado, né? O legado dele, ele primeiro estudou a sua consciência, entendeu, e aí foi trazendo o legado não só nos negócios, como com ele mesmo, nos relacionamentos e para as pessoas. E ali ele começou a estudar e meditar. Através da meditação ele foi entendendo que ia acessando, né? Que ia acessando todo esse falatório, e ele chegava no estado de consciência, né? E aí quando ele se tornava consciente, ele via que não tinha esse tumulto. E aí ele percebia que não adiantava ele olhar para um pensamento ou para o outro e ir junto, que ele era um ser que observava os pensamentos. Então nós somos o ser que observa os objetos, as coisas acontecendo. Por isso que quando uma coisa boa passa, você olha como uma coisa ruim. Eu estou fazendo assim com as mãos, mas é dentro da cabeça da gente, esses pensamentos, a gente... E tem uns, né, que a gente adora se apegar. Quando a gente tá meio bravo, a gente pega e mergulha. E daí fica nervoso e quer ficar mais bravo e mais triste. Principalmente em casal, né, quer ficar beiçudo, né. Fica de bico vários dias. E assim como no momento bom, você quer ficar em momento de pico, né. Tem um outro livro que é do Joe Spencer, que é Picos e Vales. E que é justamente isso, a gente necessita de momentos bons e ruins para o nosso desenvolvimento, assim como o batimento cardíaco da gente. Você pode ver o desenho lá, se estiver reto, pitou na curva, morreu. Mas se ele estiver batendo, é que nem picos e vales, significa que você está em movimento. Então é tentar enxergar todos esses pensamentos, o que está acontecendo à nossa volta, de uma maneira mais grata, de que se aquilo se apresenta é para trabalhar em você, né? Mas você só vai entender que é para trabalhar em você se você estiver consciente. E você só vai estar consciente se você não ficar correndo atrás de um monte de pensamento do dia. É sempre aproveitar e é degustar. Então, ele vai ensinando ao longo do livro a você degustar cada experiência como única, né? Por mais que eu já vi o Tosho uma vez, já conheço ele, quando eu encontro ele de novo, eu vivencio na intensidade esse novo encontro, e não só com a bagagem que eu já tenho. Seja se eu gostei dele ou não gostei dele, que eu proporcione isso novamente para o meu ser. Me mantenha presente, né? É literalmente o mindfulness, é literalmente o estado meditativo, é yoga, ou que várias ferramentas, assim como o VEG tem crescido muito. Também a pegada da yoga, a pegada da meditação, sim, também está crescendo. Nossa, tá lindo de ver, sim, né? Porque a galera não acha mais que é coisa só dos louco velho. A gente tava tirando onda, né? Que medita, que é aquele viajadão, que é um próprio hippie, né? Porque ele era justamente isso, ele tinha uma Kombi e ele viajava e procurava lugares silenciosos para meditar e fazer as práticas dele. E daí ele achava o quê? Que longe de tudo isso ele conseguia se concentrar mais. E com o tempo foram acontecendo circunstâncias que ele entregou e foi fazendo. E aí ele foi entendendo que a grande missão dele era servir, né? Que ele já transbordava conhecimento e dentro dele. E aí ele foi dizendo sim para várias situações que foram acontecendo e foi se tornando um professor, né? Tanto que ele foi dar aula numa escola e as turmas dele lotavam, assim, lotavam, e ele ia de chinelo, rabo de cavalo, né? Desse jeitão mais riponga de ser, e ele foi se desenvolvendo, e cada coisa levou ele a uma oportunidade, a outra, que financeiramente o tornaram um bilionário, mas que mesmo assim ele anda do mesmo jeito, e o dinheiro que ele ganhou, todo momento ele investiu no desenvolver da consciência das pessoas, que é as terras que ele foi conseguindo ter desde pequenininha, ampliando, tendo templos lá e locais para as pessoas meditarem, para poderem fazer eventos, né, retiros lá, e sempre ter pessoas que quisessem trazer essa palavra e quisessem inspirar as pessoas a se tornar mais conscientes e soltar para o fluxo da vida. Então eu sou agora uma praticante, Tosho, do fluxo da vida, da entrega incondicional. Ainda não é fácil, né? Sim. Ainda não é fácil, que nem eu falei, hoje de manhã eu estava meditando, estava nervosa com algumas coisas, e aí eu sentei, meditei, pedi essa iluminação, e aí você já sai mais tranquilo, né? O respirar, essas 3 respirações. E uma coisa legal a gente falar pra galera, não é puxar o ar, soltar, puxar o ar, é puxar, segurar uns 3 segundinhos, daí soltar. Diminui todo esse nervosão dentro da gente, oxigena o cérebro, aí fisiologicamente falando, tem como comprovar. Então o Michael Singer é um grande homem,
né? Que não é nem um grande homem, é um grande ser. Que estava além de tudo isso, enxergando, não que ele fosse superior, mas que ele se compreendia e contagiava com a energia dele. Daí, o que eu disse lá, quando você intenciona, né? As oportunidades, as pessoas, tudo começa a te transitar. Então surgiram grandes problemas na vida dele e ele só seguiu, confiante, entregando. Tá tudo bem. Se é isso que é para mim experienciar, então vamos lá. E vai indo. Sempre com mansidão e gratidão. Mansidão e gratidão, adorei. E eu sinto que eu estou exatamente nesse momento de total entrega incondicional, entendeu? Eu nunca experimentei tanta paz na minha vida. Doideira, né? Então tanta é isso aí. Paz. E assim, é muito legal escutar você, Tati, porque primeiro que quando você começou a falar disso, até o sol apareceu. Ó, coisa boa. Olha que benção. Até vou te pedir para você chegar um pouquinho para lá só, porque eu peguei muito sol aqui. Então não vou, tô vermelho aqui, gente, eu não estava acostumado com a praia, me empolguei, tá ótimo, acho que agora já tá excelente aqui. E eu me lembro você falar, né, dos loucos velhos, das pessoas falar, nossa, cara louco, entendeu? Pessoa mística, a pessoa isso, e hoje, ainda bem que, primeiro, a neurociência principalmente, né, tem comprovado muitas coisas e a física quântica que eram místicas antes. Então hoje quando você fala assim, a neurociência, a física quântica, o cara já aceita, entendeu? Então, só que os yogis, os xamãs já sabiam disso, né? Muito tempo atrás. Eu fui para um retiro agora mesmo né? Fui para o Peru e fui para o Chile também, e no Chile eu fiz um retiro com um médico que é referência global, né, Dr. Rodolfo Neira. E o que ele ensinou no retiro basicamente também, né? A gente tem até um podcast gravado com ele sobre isso, um mini podcast, que ele fala das 5 coisas grátis. Então é grátis, né? Uma delas é o sol. Só que as pessoas falam, não pode tomar sol. Outra é o que? A terra, pisar, botar o pé na terra. A outra é o que? Respirar, né? Grátis, né? Jejum. Outra coisa que eu aprendi a fazer agora, né? Então, por exemplo, hoje eu tô de jejum aqui agora, grátis, não comi ainda, grátis, não pago nada para fazer isso, né? Isso é maravilhoso. E olha que como que hoje a ciência já estuda que se pisar na terra realmente tem um efeito, né? Não é uma coisa assim, nossa, não, é a terra, tá ali, você vai receber aquilo, né? Então isso é maravilhoso. E a gente tem que viver a entrega incondicional. Por exemplo, a gente está aqui até agora, não estava tranquilo. Agora uma pessoa ligou um aspirador ali e tá tudo bem. O que nós vamos fazer? Abençoar ela. Porque na verdade quem está invadindo o condomínio aqui, gravando o podcast, somos nós dois. E faz parte. Faz parte. E tá tudo bem, não adianta agora a gente desconcentrar. Não, a gente vai incluir isso na nossa conversa. E eu vejo que sim é a vida. E aí mais uma vez eu trago essa palavra brilhante que você trouxe, que é a neutralidade. O que é bom, o que é ruim? Por exemplo, as pessoas associam que um vale é uma coisa ruim. Às vezes, perder alguma coisa é ruim. Será que realmente é ruim? Né? Então, por exemplo, quando eu li o Picos e Vales mesmo, mudou a minha maneira de enxergar. Doideira. E eu lembro até hoje, eu uso até hoje esse conceito. Se você está num pico aqui e quer subir um pico maior, o que você vai ter que fazer? Descer. Né? Ou seja, você vai descer aquela montanha para subir uma outra maior. Exatamente isso. Então não adianta, você não vai pular de uma montanha para outra. E assim eu acho que é a nossa vida também. E intencionar, né? Essa ida para aquela montanha. Né? E por isso que eu defendo que o sucesso consciente não é um lugar para se chegar. É um estilo de vida, é algo que você vai viver o sucesso consciente. Porque o sucesso consciente não está só quando você chegar no pico. Tá em você atravessar o vale com consciência, olhando as coisas boas e desfrutando daquilo tudo ali que tá ali. Desfrutar. Outra palavra boa, claro, né? Que é grátis. Desfrutar. Não faz sentido. Né? Por que a gente não pode desfrutar? Por que é errado, né? A gente, né? Você não mora mais em Floripa, eu que moro aqui. E às vezes eu só paro e desfruto do canto dos passarinhos e sento ali fora. Pode parecer banal para uns, mas minha criatividade vai lá no pico. Né? Ou às vezes saio dar uma volta com a cachorrinha. O Michael Singer falou uma coisa bem legal no Vida Sem Amarras. Ele falou, gente, tudo que está acontecendo agora começou lá no Big Bang. Né? Lá atrás, então só tá essa planta desse jeito, tudo isso aqui que está estruturado desse jeito, não é por causa de você. Né? Já tá, tudo já tá na sua sincronicidade, vai acontecer igual com você ou sem você. O que você pode fazer é desfrutar, né? É viver,
é curtir esse milagre da vida. Gente, a gente tem cada pedacinho, né? Eu estudei neurociência, fiz uma pós na PUC em neurociência, mindfulness e psicologia positiva. A junção das três também foi preponderante, né? Como um degrau do que eu comecei a pensar. Então, a gente é sempre iluminado, gente. Isso que a gente tenta falar, né? O soltar é difícil, muito difícil, né? Até no restaurante, às vezes é difícil soltar quando acontece, está com fome, demora, né? Eu solto coisa simples. O soltar é difícil, mas quando você solta, você fica mó paz, como diz aqui em Floripa, né? Pois é, mas é o que eu tô aprendendo agora sobre isso, Tati. Pra mim, o soltar sempre foi muito difícil. Por quê? Porque eu controlava, eu queria controlar. Eu já sabia que tudo dependia de mim. Eu já sabia que eu era responsável, né? Só que isso às vezes ia contra mim. Aí eu brinco que é meu general interior, entendeu? Que aí começa a doer aqui a cervical, porque quer controlar, né? E aí eu fui aprendendo, né? Conheci a Cristina Caire, fui com ela pro Egito, não sei se você conhece o trabalho dela, que é maravilhoso, de linguagem do corpo egípcia. Né? Então ela mapeou todos os sintomas ali do corpo que tem a ver com as nossas emoções. Total. Aí quando eu olho, eu já sei, eu não preciso tomar remédio, né? Não preciso tomar relaxante muscular, anti-inflamatório. É meu general interior que tá trabalhando aqui. Né? E é incrível como que quando a gente, por exemplo, as pessoas falavam, tem que soltar. Eu falava, não posso soltar, não é possível, eu tenho que fazer isso. Aí agora eu encontrei o caminho do meio. Né? Por exemplo, eu estou no momento aqui de movimentar muitas coisas, né? Inclusive, te agradeço muito, porque tanto você quanto eu, a gente está com milhares de coisas acontecendo, né? Você aí fazendo a tribo, nesse momento aí de expansão, de lançamento e tudo. Teoricamente, se a gente fosse seres normais, vamos dizer assim, a gente não estaria aqui gravando podcast. Porque tem muita gente que acha que nós estamos perdendo tempo aqui. Né? Falar, vocês estão perdendo tempo. Igual, talvez se você está aqui até agora e acha que nós não falamos nada, olha para isso, porque a gente não está aqui para falar, olha, 3 dicas para você fazer isso. O podcast é uma conversa gravada. E essa conversa serve para você expandir a consciência. Exatamente isso. Né? Mas eu, por exemplo, eu já saí daqui hoje uma pessoa melhor do que eu entrei. Eu também. E fico feliz que você também. E a gente está registrando isso, ou seja, isso vai para o YouTube, isso está ali e nós vamos poder fazer os cortes dessa conexão, que vai gerar um conteúdo que vai chegar para as pessoas certas. E é isso que vale. E aí o que eu faço hoje, Tati? O meu movimento é o seguinte, eu estou nesse momento, você sabe que eu estou fazendo um apartamento novo aqui, vendendo outros apartamentos aqui, movimentando tudo isso. Eu não vou... tem gente que fala assim, nossa, mas você vai vender tudo, vai acabar com tudo? Não. Né, eu continuo tendo apartamentos Zen aqui em Floripa, mas agora tem em São Paulo, estou pensando em ter em outras cidades também. Entendeu? Eu estou nesse movimento de expansão, minha alma está pedindo isso. Eu sou esse ser viajante, eu sou esse ser que gosta de viajar. Não faz sentido. Né? E aí, por exemplo, é um momento de um pouco de ansiedade, né? Você fala, não, vou vender o apartamento, né? E tal, e o mercado não está tão aquecido assim, taxa de juros está alta. Falou, gente, deixa eu respirar. Primeiro, independente do mercado, independente da taxa de juros, eu só preciso de uma pessoa para cada apartamento para comprar. Eu não preciso de muitas. Não é se preocupar com o como, né? Como que vai ser, como que tá o mercado. Não preciso de muitas. É resolver e ir assim. Sim. Agora, o que eu faço? Eu faço o seguinte agora, que me deixa calmo. Eu faço o meu movimento e solto. Porque antes, só soltar para mim não resolvia. Então, o que eu faço? Eu respiro, ação consciente, eu falo, qual que é o meu próximo movimento? O que eu posso fazer? Então, por exemplo, uma coisa que eu tenho feito aqui em Floripa é isso. Eu vou nas imobiliárias, vou nos meus amigos, vou tomar um café lá com eles, um chá, e vou fazendo campanha, entendeu? Porque você imagina, uma imobiliária tem 5.000 imóveis, né? Ele não tá olhando ali pro meu todo dia, então eu vou lá tomar um chá para ele lembrar que existe. Beleza. E é muito comum, quando eu chego lá, a pessoa, nossa, eu lembrei que eu tenho um cliente exatamente pro seu apartamento. Vou ligar para ele, entendeu? Então eu faço o movimento e solto. Muito importante a gente citar isso, que não é sobre passividade eu soltar, né? Não é sobre passividade. É você fazer o movimento, não é ficar agarrado. Sim. Tipo, eu quero construir isso porque você apegar o resultado, porque eu preciso de dinheiro, Então, quando você começa o movimento, o foco tá lá, não tá aqui. E aí já bagunçou o rolê. Desapegar do resultado. Igual eu falo sempre, né? Eu dou sorte. Eu tenho sorte e dou sorte. Onde eu vou, eu tenho sorte. Aí foi engraçado que tem dos lugares que eu visitei, uma corretora falou, ai, que bom que você está aqui então, vou lá, me deu um abraço, falou, nossa, eu estou precisando mesmo, né? Falei, o que você está precisando? Não, eu estou precisando tal, que eu estou precisando fechar uma venda aqui agora tal. Falei, então vamos lá, respira, posso te inspirar com uma coisa? Então evita falar que você precisa, porque se você precisa, você já está na escassez. Já está na escassez. Entendeu? Você pode falar o seguinte, olha gente,
Eu sou uma corretora maravilhosa, eu tenho imóveis maravilhosos aqui na minha pauta e eu tenho o cliente certo que está buscando por isso agora. E você, através da sua respiração, e a neurociência estuda a célula piramidal, né? Você vai se conectar com esse cliente que está buscando agora e vai entrar nessa mesma frequência e vai confiar que esse encontro vai acontecer. E todos os dias, tá? De manhã na minha meditação eu agradeço, né? Pratico a gratidão ali e agradeço por Deus colocar na minha vida pessoas maravilhosas que me ajudam a cumprir com o meu propósito. É isso aí. E por eu ser uma pessoa que possa contribuir e ajudar a cumprir com o propósito das outras pessoas. E eu fico muito feliz aí com o nosso encontro e eu espero, com esse podcast aqui, estar contribuindo aí para o seu propósito. Muito. E eu agradeço por você estar contribuindo com o propósito do Clube da Transformação aqui, do Sucesso Consciente também. Só de estarmos aqui nas Floripa, como eu brinco, né? Com essa maravilha que é estar aqui ou até nas outras cidades. Quando eu vou visitar meus pais no Paraná, já é transformador, a gente já agrega ainda mais pessoas que têm ideias parecidas, que se complementam, que o negócio a gente não ficar aqui. Então, por mais que a gente queira algo, a gente sempre está se abrindo a movimentos, né? Sempre movimento. O Tocho foi num retiro, às vezes a gente vai num evento, lê outro livro. E uma coisa que eu queria falar quando você falou do soltar ali, é que às vezes a gente, né, você tá aqui para viajar, vai para lá e para cá, mas você que tem filho, por exemplo, casada, ou um dos dois é mais fechadão, porque acontece muito isso, né? Busca em você o que é para você entender com aquilo. E se tiver muito incessante aquilo que você quer, daí responsabilidade, eu não viajo por causa disso, eu não leio mais por causa dos meus filhos, você começa a perceber que você é uma vitimização e não é uma autorresponsabilidade, sim uma gestão de tempo. Aí que entra a produtividade, entendeu? Você organizar as coisas para que dê certo. Ou leva a família junto para esse movimento, entende? Criança pequena não é um impeditivo, a gente que constrói os impeditivos tanto no casal quanto com a criançada e assim por diante. Tem que soltar, tem que catar eles, para eles vai registrar experiências e vai ensinar justamente eles que a mente tem que ser livre, não que eles têm que bloquear porque tem que ficar ali, porque tem que isso. Vai dar certo, só que você tem que intencionar. Não posso largar no meu emprego. Se planeja, dá uma organizadinha. Você não queria largar dos apartamentos. Você parou, pensou, intencionou qual que é o meu próximo movimento. E foi. Então, pede pro teu anjinho. É isso. E outra coisa, tem gente que fala assim, mas você tá morando em São Paulo agora para sempre? Não, não é para sempre. Para mim nada é para sempre. Exatamente. Né? Eu falo, nesse momento eu estou em São Paulo, mas nesse momento a minha alma quer continuar viajando. Exatamente isso. Né? E tá tudo bem? É essa palavra, né? Neste momento, que o pessoal fala, eu sou ansioso. Neste momento você está ansioso. Sim. Neste momento, é aquele momento. Mas tem gente que eu falo, Tati, que sozinha já é um clube da transformação inteiro. E você é uma dessas pessoas. Você vê que quantidade de coisa, de temas que tem. Só de Mindfulness já daria outro podcast. Já dá outro podcast. Né? Então tem muita coisa maravilhosa. E você falou uma palavra que eu gosto muito aí também, que são ferramentas, né? E o que eu busco fazer no Clube da Transformação hoje é integrar num único lugar, né, num único ecossistema, todas as pessoas, produtos, metodologias, ferramentas que geram transformação. Legal. Nas pessoas, nas empresas e no planeta. Né? Então estou integrando, costurando tudo isso, né, que não é um trabalho tão simples, mas uma das coisas que eu estou fazendo agora é exatamente simplificar. Simplificar minha vida, simplificar esses processos. Tanto que cá estamos, né? Isso. Se a gente podia estar num baita estúdio, né, Tocho, que você tem estruturado lá em Sampa, a gente estava até combinando, ele falou, por que não? Vamos sentar aqui em Floripa, o visual lindo, conversar, trocar uma ideia, e é sobre o que a gente quer falar, é sobre o que a gente quer trazer de consciência e não sobre o local, sobre tudo que está rolando. E tá tudo pronto, estamos aqui com iluminação natural, luz de Deus, entendeu? Tô maravilhoso. E Tati, você vê que o tempo passa rápido, né? Já tem 1 hora que nós estamos aqui. Uau! Mas eu não vou deixar você sair daqui sem te fazer 2, 3 perguntinhas aqui a mais, se você concordar. Eu queria que você contasse, resumidamente, como é que foi o seu processo de transformação, para você viver o sucesso consciente também. Uau! Ele é abrangente, vamos resumir, né? Sou do interior, cidade de 47 mil habitantes. Depois fui morar em outra cidade outra cidade de 280 mil habitantes, fazer direito. No final da faculdade, quem me descobri, rolou todo esse zonão na cabeça. E aí teve esse miolo ali que foi o divisor de águas, digamos assim. Porque daí eu só segui a maré. E aí me envolvi em outros relacionamentos. Daí teve a parte boa, mas depois relacionamento muito tóxico.
eu também me perdi na alimentação, no estilo de vida, e tudo era uma tentativa, acho que, de esconder isso dentro da gente. E aí com 31 anos foi o upgrade, assim, que eu vi um vídeo na internet, que antes não era assim, vários vídeos, podcast, nem tinha podcast começou meio que na pandemia ali, né? Então eu vi um vídeo falando sobre essas coisas, comecei a me interessar, eu oportunizei e fui buscar mais. E aí que eu me formei em coaching, e aí ali o coach já traz essa pegada, né, de você olhar diferente, que é toda o pessoal tira onda, mas o coach justamente é você treinar a tua mente e treinar a mente de outras pessoas para que você olhe para você, execute o que realmente você quer executar através de ferramentas cientificamente testadas para que te alavanquem para um resultado. Aí eu apliquei em mim algumas coisas, na época eu perdi 15 quilos, saí daquele relacionamento que estava tóxico, voltei a ser uma estudante, peguei as rédeas do meu escritório, que eu tinha já o escritório de advocacia, uma empresa de seguro de PVAT, e aí entrei nesse flow, comecei a estudar, então esse foi o meu processo de transformação, meio que ele aconteceu, por isso que eu falo, a idade dos 30 faz brown, né, então mudou muita coisa ali, além do normal, né, honro minha história, honro minha carreira da advocacia, traz vocabulário, traz pontes, né, que a gente consegue ligar. Mas essa transformação começou ali. E aí na sequência fui entregando pro fluxo, né? Também tive meus momentos ruins, né? Um ano inteiro perturbada, perdida, né? Em meio a tudo isso. Não é tudo lindo pra gente, né? Poxa, não é tudo lindo. Então tive várias inconstâncias, assim, total, assim. Aí comecei a palestrar também, entrar dentro das empresas e sentir aqueles abraços das pessoas, assim, que legal. Era isso que eu precisava ouvir. Daí você fica mais injetado ainda, né? De, vamos lá. E aí fui fazer uma pós, daí fui fazer outro curso, e daí a gente começa a querer aprender mais para poder passar mais. E às vezes a gente se estagna, a gente começa a querer só aprender. E quando vê a gente está inquieta, porque está transbordando e você não está servindo. Porque nós somos seres que viemos para servir. Aí quando eu comecei a servir mais, ainda mais abundância começa a vir. Aí eu vendi os escritórios e fiquei full time agora trabalhando com essa entrega incondicional. Mas eu tive que ir soltando, né? Eu me mudei para Floripa, né? Eu vendi o escritório, eu vendi a empresa, né? Troquei de relacionamento, aqui mudei de casa 3 vezes, então foi soltando meio agarrandinho assim, que ele vai, mas volta, sabe? Quando o amiguinho pedia uma bolacha tua, você dava, mas você não queria dar, né? Fica meio assim, e aí quando você vai percebendo, vai ficando muito gostoso soltar, né? E tá sendo muito gostoso, como diz o carioca, soltar. Tem dias que a tua mente quer te sabotar, né, que ela vem ali, aquelas vozinhas, mas ó, repito e assino embaixo, os dias que eu acordo e não medito como primeiro ato, é batata, assim, sabe, de acontecer, assim, sabe, de vir umas mensagens mais ruins, e às vezes a gente pega e mergulha. Mulheres, quando estamos na TPM, então a gente quer entrar de ponta, né, então é trazer sempre, galera, assim, total nesse período aí que eu aprendi naquela época, foi a meditar e transformou, né? O divisor de águas foi isso. É buscar conhecimento intelectual, buscar aí a meditação como autoconhecimento, né? E outras ferramentas, constelação familiar, numerologia. Gente, eu busquei bastante coisa, sabe? Oração, eu gosto de transitar entre as religiões, porque cada uma tem uma pegada muito legal para te oferecer, para até você ir criando a tua construção e não saber que não precisa você escolher mais. Você já não mora com teu pai e com tua mãe, que você precisa seguir tal coisa. E aí você vai ficando cada vez melhor, né? Com a idade a gente vai ficando mais saboroso que nem o vinho. Todo mundo usa, né, esse jargão, mas a minha transformação foi mais ou menos assim. A parte boa foi depois dos 30 mesmo, viu? Melhorou, assim. Você tá com quantos anos agora, Tati? Eu tô com 31. 31? Mentira, eu tô com 40. Ah, bom, me enganou. É a Cutis, né? Cutis dos polacos, que é boa, né? Mas mesmo assim, olha, você fez muita coisa já, né? Fiz. Já viveu muita experiência já. Já, dá pra escrever um book, como diz. Isso é maravilhoso, porque... Por isso que eu te falei que sozinha você já é um clube da transformação, entendeu? Olha quanta coisa você já acessou. E a minha missão é essa, mostrar para as pessoas que existe muito mais coisa do que elas conhecem. Né? Existe muito mais coisa legal ali para conhecer. Só dentro de você já existe muita coisa que você não conhece. Com certeza. E que dica que você daria para as pessoas, para elas viverem sucesso consciente, Tati? Você já deu algumas aí nas entrelinhas. Medite. Tá, não tem, tipo, respire.
Respire ao acordar, assim, só pare, em vez de levantar, medite e leia. Nossa, o ler, assim, são mentores, assim. E se você não gosta de ler e não gosta de meditar, então procure alguém que você acha bem legal na internet, porque geralmente a gente conecta, que a gente olha o que a pessoa faz, acha tão legal, acha tão linda, ou, nossa, ele faz umas coisas legal com os filhos. Cada um, né, tem algumas pessoas que a gente segue, escolha ela e tente acompanhar mais o dia a dia dela. E comece a entender o que é legal às vezes você incluir. Você não precisa ser igual a pessoa, mas você pode modelar uma ideia ou outra que vai te construindo aquela centelha dentro de você, que volte você a olhar para você, né? Que nem eu queria ser astronauta, né? Que daí foi passando. Naquela época, assim, aí quando eu parei e comecei a olhar de novo para aquela criança, vai ficando de novo com essa criança interior. E é ela que te traz para a vida. Então, tenho algumas dicas, assim, ó. É respirar, ler, procurar mentores. E uma delas que acho que é muito legal é buscar a criança sua, é executar hobbies. Coisas que você gostava de fazer por causa de filhos, por causa do trabalho, por causa de relacionamento, você deixou de fazer. E que te faz tão bem, né? Eu gosto de montar Lego, né? Eu gosto de fazer trilha. Então, esses tempos eu vi que eu estava com muita coisa acontecendo e a criatividade diminuindo. Moramos em Floripa e falei, vou fazer umas trilhas. Daí já vai voltando, né? Então, busque em você coisas que você gostava de fazer. Se você gostava de fazer pulseirinha, miçanguinha, Eu já te falei o que eu gostava de fazer quando eu era criança? Não. Você não vai acreditar. Quero saber. Eu gostava de fazer duas coisas. Algumas coisas, mas duas coisas me marcaram. Ai. Eu gostava de jogar banco imobiliário. Ai, que legal, adorava também. E não é à toa que hoje eu tenho uns apartamentos zen. Ai, que doideira, E eu demorei para começar a investir. Né? Eu demorei para ver porque eu não queria investir só para ganhar dinheiro. Hoje, por exemplo, os apartamentos zen, para mim não é ganhar dinheiro só. Até porque se eu vendesse todos os apartamentos e colocasse no banco agora, eu ia ganhar mais. Só que eu não estou preocupado só com dinheiro. Para mim, eu uso o conceito do capitalismo consciente, que é outro movimento que eu apoio. Eu sou um dos embaixadores do movimento aqui também no Brasil. Que é o quê? Você fazer com que todos ganhem, todos os stakeholders ganhem. Né? Então, quando eu tenho os apartamentos, por exemplo, eu fico muito feliz porque eu ganho na rentabilidade, eu ganho na valorização, mas eu distribuo a minha renda com a Cizone, que faz a gestão dos meus apartamentos, o meu anfitrião, que acabou de passar ali, o André e a Su, que são lindos, maravilhosos, que são franqueados da Cizone, também ganham, as pessoas que limpam o apartamento também ganham. É todo um fluxo, né? E o mais lindo de tudo é ler os comentários dos hóspedes. Aí eu falo, nossa, quando eu vejo o cara feliz ali, o cara fala, nossa, eu vim por causa da praia, mas quando eu via mandar lá na parede, eu não queria nem sair do apartamento mais, entendeu? Maravilhoso, então eu gero felicidade. E outra coisa que eu gostava de fazer era simular que eu tinha um programa no rádio, que era a Rádio PRK30. Olha, e nem à toa hoje que eu tenho um podcast e tenho a intenção de ter um programa no rádio também. Aí, vai que vai. Então é isso, eu me divirto. E eu sempre acreditei o seguinte, tem tanta coisa pra fazer na vida, por que a pessoa vai escolher uma coisa que ela não gosta? Então Deepak Chopra fala, arruma uma coisa que você gosta muito. Começa a fazer isso e depois você arruma um jeito de ganhar dinheiro com isso. É exatamente isso. Você tá no trabalho que você tá, tenta ir inserindo os hobbies que você tinha ali. E ter um momento com você, né? Com o teu ócio, só com você mesmo, né? E aí vai minando para que você trabalhe com o que realmente você ama. Eu não conheço uma pessoa que não fale que saiu de tal emprego, foi fazer o que realmente amava e deu errado. Sabe? É muitíssimo. Ou dá errado aí é uma questão de administração, mas que atingiu as pessoas e o que ele pensava fazer e a sensação no peito que teve, não tem. É quando você pergunta, geralmente a pessoa já muda até feição, assim. Se ela estava meio franzida contando, para daqui a pouco, ai, o que aconteceu? Nossa, é outra vida, nossa, assim, né? Você pode ver, bem essa frase, nossa, né? Transforma, é um clube de transformação, você buscar o que realmente, não precisa nem buscar, né? Já está dentro de você, você sabe que está ali, só que você fica guardandinho, então solta e deixa aflorar novamente, né? Maravilhoso, minha querida. E pra gente fechar, eu queria que você falasse um pouquinho do seu servir mesmo. Você já falou da tribo, né? Mas como é que a pessoa faz aí pra se conectar com a tribo, né? Quais são as coisas que você tá pensando pra tribo e o que mais você quiser compartilhar aí? Legal. Então o nosso Instagram é @tribodenós e lá eu vou compartilhando algumas mensagens, né? Que a gente vai passando sobre o que a gente tá olhando. Dentro das empresas também tem o link lá para contato para palestras, para tentar levar dentro das empresas essa pegada de consciência junto com diversidade, né? Essa cultura organizacional que conecta e não desconecta ou diversifica.
diversidade e não diversificação, né? Que são coisas muito parecidas, mas diferentes. E também aqui em Floripa, ou nos lugares que eu vou, chama aí para tomar um café, para conversar, locais que vocês sintam que precisa de ajuda, né? Nem sempre é sobre ganhar nessa troca. A gente ganha muito, que nem eu não estou ganhando para estar aqui no podcast, nem você está ganhando por isso. Mas a gente está ganhando um com o outro, muito conhecimento, muita luz. E pelo fato de estar passando para uma pessoa, 2 pessoas que escutou uma frase, uma palavra que fez diferença, a gente já fica faceirão. É, né? Isso, e você também faceirão. Aí não está pagando para assistir isso, né? É exatamente. A única coisa que eu peço que eu esqueço, eu falava que eu sempre esqueço. Like, eu sempre esqueço. Mas eu vou parar de falar que eu sempre esqueço, eu não vou continuar esquecendo. Isso faz sentido. Meu amigo, por favor, a única coisa que eu te peço, dá seu like, compartilha, mas se inscreva no canal e compartilha isso com mais pessoas também, para que mais pessoas possam acessar essa mensagem, né? É isso aí. E que bom que nossos propósitos, nossa consciência se conectou, Tati, que eu falo muito hoje do Net Consciousness, né? Que é o network da consciência. Primeiro a gente se conecta pela consciência. Depois aí sim, se vai surgir alguma parceria, se vai surgir algum negócio, se vão ganhar algum dinheiro, isso é uma consequência. Adorei. Né? Como é que é o nome mesmo? Net Consciousness. Uau. Né? Que é o network da consciência, que é o que eu acredito. Curti. Né? Então por isso, quando eu te convidei para participar do podcast, porque a gente, né, almoçou ali no Power Mind, e eu falei, gente, mas esse projeto é muito legal, né? Que bom que tem mais um maluco que quer fazer uma comunidade, um ecossistema que acredita que seja possível, né? Talvez seria muito mais fácil, por exemplo, você abrir mão do Produtivitate. Imagina, Instagram maravilhoso, conceito maravilhoso, você já estava ali voando, mas você falou, não, meu coração, agora minha alma está me chamando, né, para outra coisa. Exatamente né? isso. Aí trouxe presente aí pra mim, é isso, Tati? Trouxe presente pra você, né? Tava falando sobre isso, então. Ai, amei. Com todo amor, carinho. Amei. Pra que você trabalhe sua alma. Sabe que eu não tenho esse livro e eu queria ter esse livro mesmo e eu intencionei que eu teria esse livro e foi maravilhoso. Ó, A Alma Indomável, Michael Singer, Como se libertar dos pensamentos, emoções e energias que bloqueiam a consciência. Uau, né? Eu resumo no que a gente conversou, né, galera? Quem quiser dar um upgrade da nossa conversa, eu devo ter comprado lá na Amazon mais ou menos uns 40 livros Alma Indomável. Por onde eu passo, acontecem circunstâncias dessa necessidade que eu sinto e pum! Daí vem na minha orelhinha e fala assim, ou eu pego o CEP da pessoa e mando. E assim vai, né? É alguma maneira que a gente vai achando de se comunicar, de deixar chegar a cada um pouco do que a gente acredita e que faz a diferença. Uau! Você sabe que uma das maneiras que eu tenho de ler os livros é abrir ele como oráculos, né? Que legal. Inclusive eu tenho lá no Clube da Transformação mais de 800 livros e eu não li eles inteiros. Eu li uns 5 inteiros. Que legal. Né? Então eu tenho várias maneiras. De Lego, eu começo do início e vou até o fim. Então, né? eu às vezes vou pelo índice, eu vou pelas figuras, né? E aí eu abri aqui, né? Não gosto de falar o azar porque não é azar, né? Nem é um acaso porque nem é acaso. Sincronicamente eu abri nessa página 55. 5 é o número da transformação. Uau. Aí ele diz aqui o seguinte, olha. Há pessoas de 80 anos com energia e entusiasmo de uma criança. São capazes de trabalhar por longas horas, 7 dias por semana. E somente energia que não envelhece, não se cansa, não precisa de comida. Só precisa de abertura e receptividade. Ela está igualmente disponível para todos. O sol não brilha de forma diferente para pessoas diferentes. Até do sol falou. Se você for bondoso, ele brilha sobre você. Da diversidade. Se fizer algo ruim, ele brilha sobre você. O mesmo acontece com a energia interior. A única diferença é que você tem a capacidade de se fechar e bloqueá-la. Quando faz isso, ela para de fluir. Quando ela se abre, ela jorra dentro de você. Os verdadeiros ensinamentos espirituais tratam essa energia dessa energia e de como abrir-se a ela. Uau, hein? A única coisa que você deve saber é que se abrir permite que a energia entre e se fechar, bloqueia. Não tem, né? Não tem o que dizer. Se você fica brabo, você bloqueia o fluxo. Que eu queria agradecer. Se você se abre... Desculpa que eu te interrompi. Repete aí, por favor. Se você se magoa, você se fecha. Se você fica feliz, você se abre. A ideia é, mesmo se magoando, deixar que passe, que flua. Porque o sol vai brilhar tanto por um momento feliz ou por triste. Se você fizer a coisa certa ou fizer a coisa errada.
E aí, eu me empolguei aqui, Tati, que eu queria agradecer a presença do Michael Singer aqui também, que esteve presente com a gente no nosso podcast, não só pelo livro, pela consciência e pela presença. Dele. Exatamente. Né? Então, isso é maravilhoso, e o que eu quero fazer no clube exatamente é isso, integrar todos esses grandes pensadores, né, esses avatares aqui que estão transformando no planeta, todo mundo num lugar só, os que já estão aqui, os que já foram, os que a gente conhece, os que a gente não conhece, isso, integrar todo mundo junto. Aí na barriguinha ou guardado. É isso, minha amiga. Fico muito feliz aí, queria te agradecer demais aí a sua presença, sua disponibilidade, sua entrega incondicional aqui para esse nosso podcast Sucesso Consciente, e queria fechar te perguntando como é que foi para você participar aqui desse podcast e que você deixasse uma mensagem final aí para quem nos escutou até agora. Foi uma delícia, né? Muito flui a nossa conversa. A mensagem que eu quero deixar primeiro para você é: continue, né? Deixe o fluxo sempre fluir em você da melhor maneira que você achar que é a melhor, independente do que os outros possam pensar, né? E para você, o que eu quero deixar como mensagem é: seja um eterno buscador, né? Um eterno curioso, um eterno ser incondicional, porque você é gigante, né? E a gente tenta caber em alguma coisa, né? Independente do que você faz. Então, seja gigante, transborde para quem está ao teu redor. Gratidão, minha amiga, gratidão. Foi muito bom mesmo te receber aqui, né, no Sun Club, aqui nesse condomínio aqui dos nossos apartamentos Zen. E maravilhoso, foi exatamente como precisava ser. Percebe como quando a gente deixa fluir, tudo acontece? Aqui é no freestyle. Tudo acontece, minha irmã. Conte comigo, conte com o Clube da Transformação, com o podcast Sucesso Consciente para levar cada vez mais a sua mensagem. E tamo junto, meu querido. Vamos em frente. Gratidão a vocês que nos escutaram aí até agora, né? Tiveram essa paciência aí. E até o nosso próximo podcast, o mini podcast Sucesso Consciente aqui no Clube da Transformação. Arro.